Deputado, tudo isso que a gente está ouvindo, prestando atenção nessas suas respostas, foi identificado ao longo dessas últimas 4 reuniões, também do conhecimento que você já tinha adquirido na Secretaria da Prefeitura, né? Como que você pode avaliar até o momento esse trabalho de diagnóstico desse raio-x, já que o tema é saúde, né? Desse raio-x da saúde pública no estado de Mato Grosso do Sul? Ainda falta descobrir mais problemas ou a gente já pode partir para caminhar para as soluções que também eu estou vendo que pelas iniciativas até agora, né, a gente já falou em marco regulatório, já falou em forçar uma maior transparência, uma modernização da gestão desses hospitais. Esses, a princípio, são os caminhos para que se resolva ou amenize a questão das santas casas e da saúde em geral? Não existe uma única bala de prata que vai resolver o problema da saúde. O problema, como eu disse, é multifacetado, é um problema complexo, não é só um problema do governo do Estado, é um problema do governo do Estado, das prefeituras. E que afeta também o Brasil todo, né? Afeta o Brasil todo. O governo federal também precisa se mexer em determinados aspectos. Então, o Brasil é uma república federativa, que os 3 entes federativos têm que ter responsabilização, e também os hospitais têm que fazer a sua parte. Então, é esse conjunto de coisas que nós temos que fazer. Recentemente... A frente tem, falar em governo federal, a frente tem estabelecido essa comunicação com as outras esferas de governo? Não, por hora nós ainda não fizemos isso, porque nós estamos buscando, dentro desse marco regulatório, criar uma lei estadual que permita nós criarmos um novo regime de contratação. O que é isso? Hoje, o governo e as prefeituras podem contratar esses hospitais nas formas que estão definidas hoje pelo SUS. Mas nós estamos pensando em criar um regime especial de contratação. O que seria esse regime especial de contratação criado por essa lei? Por meio desse novo contrato, dessa nova modalidade, o governo contrata os hospitais. E os hospitais que aceitarem entrar sobre essas regras, eles vão ter que ter gestão, transparência, compliance, etc. e tal. Só que eles vão ter uma fórmula de remuneração das suas atividades diferenciada. Ou seja, em contrapartida e de terem feito certas coisas, o dever de casa, eles vão também, por outro lado, ter uma condição de remuneração melhor. Qual que é o problema? Vamos entrar na questão da forma de remuneração do SUS. Como eu mencionei para você, nós temos uma remuneração pré-fixada e a pós-fixada. O que é a pré-fixada? É aquilo que o hospital recebe todo santo mês. Chega lá, tem um cheque de tanto. E tem a produção pós-fixada, que depende daquilo que ele produziu. Essa produção, ele vai ter uma relação de tudo que ele fez. E ele vai ser remunerado com base numa tabela que é definida nacionalmente, que é a tabela SIGTAP e SUS. Bom, essa tabela está extremamente defasada. E ela está defasada, às vezes, há 15 anos, onde não há nenhum tipo de reajuste. O governo federal simplesmente não reajusta a tabela. Então, como é que o sistema ainda está de pé, sendo que uma cesárea está no valor baixo? Se uma cirurgia complexa está no valor insuficiente para custear essa cirurgia? Como o governo federal não atualiza a tabela, ele forçou os governos estaduais e os governos municipais a colocarem eles próprios recursos para manter os hospitais vivos. Então, a produção pós-fixada dá pouco dinheiro. E aí vem o governo e faz um aporte, por exemplo, o governo do estado, na Santa Casa, coloca 9 milhões de reais todo santo mês. A mais do que deveria? Não, Desse pré-fixado? Esse é o pré-fixado. Tá? Então ela coloca 9 milhões de reais a título, ele chama de incentivo à contratualização. Ele incentiva o hospital a aceitar produzir com aquela tabela SUS defasada e para isso ele paga 9 milhões de reais. A Prefeitura de Campo Grande faz um incentivo à contratualização de mais 5 milhões de reais. Então são 14 milhões de reais só do pré-fixado, chamado incentivo à contratualização, e depois a Santa Casa produz com aquela tabela SUS defasada. Mas nota-se que a gente está dando recurso para o hospital sem vinculação à produção. Então, a Santa Casa acha que esse valor que o governo paga e que a prefeitura paga é insuficiente. O governo e a prefeitura acham que estão dando muito dinheiro. Porque, na realidade, nós não estamos fazendo uma métrica das coisas. Nós não estamos verificando, de fato, qual é a produção, qual é o centro de custos. Será que aquela produção está sendo feita da melhor maneira possível? Será que os modelos de gestão estão sendo bem aplicados? E aí, para isso,
o que nós fizemos? Nós chamamos, numa discussão sobre governança global, alguns especialistas, que isso é uma nova tendência hoje no SUS nacional, que é uma metodologia chamada DRG, que na sigla em inglês é Grupos de Diagnóstico Relacionado. O que é isso, em suma? É uma metodologia que existe nos países desenvolvidos, que já vem da Universidade de Yale, da década de 1960. Isso entrou muito fortemente nos hospitais nos Estados Unidos, se espalhou pela Europa. Os grandes hospitais hoje do Brasil estão entrando e o SUS resolveu adotar essa metodologia. Então, essa metodologia, ela faz um agrupamento dos custos em determinados grupos. Então, por exemplo, um motoqueiro politraumatizado que entrar dentro da Santa Casa, é esperado que esse motoqueiro politraumatizado vai ter um determinado custo, que ele vai ter um determinado tempo de internação. Se ele tiver alguma outra comorbidade, é esperado um acréscimo desse valor. Mas a gente começa a medir. Então, quando você vai atender esse motoqueiro politraumatizado, é esperado um determinado tempo. E o que faz esse modelo de gestão? Ele começa a mensurar tudo isso. Então, quando começou a passar do tempo razoável, começa a olhar, opa, mas será que está acende um alerta vermelho. Um alerta vermelho. Será que esse pessoal está fazendo o tratamento preconizado? Será que esse pessoal está fazendo o protocolo de atendimento mais adequado para esse tipo de comorbidade? Então, você começa a mensurar tudo. Então, é isso através de sistema de inteligência. E aí a gente vai saber se está caro, se está se pagando ou não, né? Se você for olhar pelos indicadores desse modelo de gestão, você vai ver que de 30% a 40% dos recursos dentro dos hospitais é de desperdício, porque você podia fazer o mesmo serviço muito mais rapidamente. O paciente está na UTI. Ah, mas ele não precisava estar na UTI, poderia já estar na enfermaria. O paciente está na enfermaria, mas não precisava estar na enfermaria, já poderia estar aguardando em casa. Já podia ter recebido alta. E aí, você consegue comparar a situação dos diversos hospitais. Não adianta você falar assim, eu vou dar tantas tabelas SUS para Santa Casa e dar tantas tabelas SUS para Cândido Mariano. É totalmente diferente. A gente tem que superar esse modelo da tabela SUS, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Então, nós estamos propondo que a gente possa avançar nessa metodologia do DRG. É uma discussão técnica, complexa. Você veja a dificuldade que é para tratar desse tema. Mas isso tudo está vindo nacionalmente. O SUS criou um grupo de trabalho, mandou técnicos para a Dinamarca para estudar o modelo deles, foram lá para John Hopkins, Estados Unidos, etc., para trazer, através da inteligência artificial, essa nova modelagem e começar a medir e ter desempenho em gestão em saúde. Com isso, a gente vai ficar muito mais claro onde a gente precisa colocar recursos, onde a gente não precisa colocar recursos, e passar a remunerar os hospitais, primeiro, de acordo com a sua produção. Aumentou a produção? Muito bem, vamos aumentar o aporte para os hospitais. Aumentou a complexidade dessa produção ambulatorial? Muito bem, vamos remunerar. Ah, diminuiu a complexidade? Reduz o valor do hospital dentro do mês. Saber exatamente onde está precisando que haja maior investimento, onde está precisando que há um excesso e pode ser consequentemente diminuído. Justamente. E outros indicadores, como por exemplo de qualidade. Qual é a percepção do paciente sobre o tratamento recebido dentro daquele hospital? A gente chegou onde eu queria agora. A gente já fez uma pesquisa de qualidade? Porque quando você vai na rede hospitalar privada, qual é a preocupação de quem é um gestor que tem vidas ali, que quer continuar vendendo o plano de saúde? Quer saber se o paciente foi bem atendido. Isso que eu queria saber. Nós temos que trazer esse componente do setor privado, para dentro do SUS é possível fazer. Então, dentro dessa modelagem, isso tudo já está entrando em funcionamento em Belo Horizonte. O governo de Minas Gerais já contratou essa metodologia para colocar em dezenas de hospitais. O governo do Espírito Santo também avançou muito no âmbito dessa metodologia, da tal da DRG. E o secretário de Saúde, o doutor Maurício Simões, ele estava no setor privado antes de ser secretário de saúde. Ele, inclusive, foi quem me soprou. Eu estava indo numa linha para trabalhar dentro desse novo marco regulatório. Eu falei assim, Pedro, por que você não vai na linha desse DRG? E eu não conhecia aquilo, fui começar a me aprofundar. Eu vi que tudo que nós estamos discutindo passa por gestão. Então, nós vamos fazer essa discussão, é transparência, é luz do dia, é colocar profissionalismo na gestão
hospitalar, e com isso nós vamos ter muito mais argumentos para exigir do governo, quando for necessário, colocar sim recursos para fazer um aporte, para fazer um salvamento, para fazer um resgate do hospital. Mas nós só vamos fazer quando nós tivermos absoluta convicção de que isso é a política correta a ser feita.